Human Podcast Conversas em português. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Human Podcasts Conversas em Português. Neste episódio iremos falar da escola enquanto veículo de combate à discriminação, nomeadamente a online, e temos connosco a professora Ariana Furtado, que é professora do primeiro ciclo e coordenadora da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. Ariana é uma voz ativa na luta por uma escola mais inclusiva, consciente e representativa. É tradutora de literatura infantil-juvenil africana e contribuiu também para ampliar narrativas e dar visibilidade a vozes negras desde a infância. Foi adicionalmente coautora do projeto premiado Com a Mala na Mão contra a Discriminação. O seu trabalho alia pedagogia, ativismo e coragem para transformar a escola num espaço de equidade. Com ela está também connosco uma ex-aluna sua, a Iris, e as duas irão partilhar um pouco do seu tempo e das suas experiências. Primeiramente, quero agradecer à presença das duas, obrigado por estarem cá e por nos darem um pouco do vosso tempo. Iremos ter 3 perguntas, a primeira irá ser para a professora Ariana e as 2 últimas para a Iris. Pronto, começava por perguntar, considerando que nos últimos anos tem havido evoluções intensas na presença e no acesso de tecnologias na vida das crianças, que transformações nessa relação sublinharia entre os seus estudantes quando começou a lecionar e os seus estudantes de hoje, tendo em conta o tema-chave da discriminação que aqui discutimos? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com uma ex-aluna. Eu começo por dizer que eu dou aulas há quase 30 anos. E é evidente que nestes 28 anos as mudanças foram enormes no que ao ensino diz respeito por causa da influência da tecnologia, não é? Mas eu faço parte daquele grupo de professoras e professores que não se deixa contaminar muito ainda em sala de aula, pelo uso da tecnologia de forma abundante, não é? De forma sucessiva. Quando eu comecei a dar aulas, as pesquisas eram todas feitas manualmente, na biblioteca, nos jornais, por aquilo que os pais diziam, e eram muito conduzidas pela influência das famílias também, não é? Agora, não. Agora é tudo muito rápido, é tudo na Wikipédia. As crianças têm, os jovens têm uma dúvida e sacam do telemóvel e vão ao telemóvel buscar no digital, na rede online, a resposta a essa dúvida, não é? E isso levanta outras questões, levanta questões como a fiabilidade da informação que elas encontram online. Se essas informações, que são milhares, não é? Sobre um determinado assunto, correspondem à verdade ou não. E como é que elas fazem essa escolha? E isso levanta outra questão que é as tais, portanto, o selecionar, não é? Como é que se seleciona, como é que se vai buscar o que é verdadeiro, o que não é uma notícia falsa, não é? Para se discutir. Isso é um grande problema hoje em dia. A proliferação de notícias falsas, não é? Isto começa no primeiro ciclo. Se nós damos um tema para pesquisar, numa turma, 22 alunos são capazes de vir com 22 leituras de um assunto. E como é que nós distinguimos no meio daquela discussão o que é verdadeiro e o que não é? E isso é um grande desafio e, ao mesmo tempo, é um grande perigo para as democracias, não é? Porque muito facilmente avançam estas notícias falsas, porque, de facto, o digital é um mundo onde as crianças e os jovens podem, à vontade, muitas vezes sem supervisão, sem orientação, encontrar tudo o que não é verdadeiro, tudo o que não é real, porque é assim, não é? E é o nosso grande desafio na escola hoje em dia, é ensinar para a pesquisa,
como pesquisar bem, como distinguir o que tem, entre aspas, o selo da notícia verdadeira e o que tem o selo da notícia falsa, por assim dizer, e fazer disso aprendizagem e conhecimento, não é? Porque muito rapidamente tudo o que é notícia falsa, tudo o que é informação falsa, tudo o que são dados falsos transformam-se em conhecimento sem serem, não é? Em saber sem o ser. E isso cria novos desafios enquanto professora hoje em dia. Isso cria muitos desafios, porque, primeiro, aquele grande desafio que é ensinar a pesquisar. Como é que eles começam a pesquisar na internet? Porque é o grande suporte hoje em dia, por muito que nós façamos este trabalho de biblioteca, por exemplo, a minha escola tem uma biblioteca. Quando eu entrei para aquela escola há 17 anos, nós tínhamos uma professora bibliotecária todos os dias na escola. Todos os dias, das 9 às 15h30. 17 anos depois, temos uma professora bibliotecária que só lá vai um dia para todas as turmas da escola. Como é que ela consegue fazer um trabalho de ensino, de pesquisa, de, de, de resumo do que pesquisam, que eram coisas que nós fazíamos. Há 15 anos atrás, nós tínhamos um cartãozinho onde as crianças aprendiam a fazer o resumo de um livro que tinham. Agora não conseguimos. É tanto currículo, tanta coisa que é muito difícil trabalharmos, ao contrário do que parece, é muito mais difícil trabalharmos hoje em dia estas questões na escola, porque não temos o tempo necessário. O tempo tornou-se o nosso grande inimigo. Obrigado. Irei então passar agora para uma pergunta para a Iris e queria perguntar que, tendo em conta toda a tua experiência enquanto estudante, como é que a tecnologia impactou o modo de relacionamento digital com os teus colegas e com os teus amigos? Bem, olá. Respondendo à pergunta, eu acho que a tecnologia mudou drasticamente e completamente a forma como crescemos e como nos relacionamos. Eu nasci em 2005, por isso eu já cresci assim dentro da tecnologia, mas lembro-me de quando era mais pequena as coisas não eram assim tão drásticas. Eu acho que hoje em dia dependemos bastante de opiniões e o que se tornou um pouco assustador. As redes sociais, por um lado, pode ter tornado tudo um pouco mais fácil, porque é aquela coisa de muito mais simples de comunicar, muito mais simples de partilhar ideias, muito mais simples de encontrar pessoas com interesses parecidos, mas ao mesmo tempo criou uma distância emocional enorme. As relações, eu sinto pelo menos que são muito mais frias, muito mais distantes, muito mais superficiais, posso dizer assim. Por isso, até que ponto é que o bom e o mau vamos meter ali na balança e ver se vale mesmo a pena? Eu acho que a amizade online, por conta do online, tornou-se muito mais frágil. Às vezes é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo e isso faz com que se perca um pouco da profundidade das conexões. Claro que há pessoas muito mais afetadas do que outras, mas assim, no geral. Também sinto que o espaço online trouxe novas formas de preconceito, o que é ótimo, falando ironicamente, que o preconceito tenha uma nova variante. E eu sinto que isso entranha no cérebro de quem ainda está a crescer e molda muito a personalidade e o desenvolvimento dos jovens hoje em dia. Às vezes por vergonha ou às vezes por medo de serem julgados, acabam por expressar o preconceito online de maneiras disfarçadas, seja por piadas, por aqueles posts que supostamente são muito engraçados e vamos todos rir, mas não têm piada nenhuma, ou até o simples facto de ignorar certas vozes contribui para o preconceito e para a discriminação online. E quando dizes que sentes que a era digital e as amizades digitais enfraqueceram e tornaram as amizades ou os relacionamentos no geral menos profundos, falas apenas nessas amizades que nós criamos online e que nós mantemos online, ou achas também Não, que os desculpa relacionamentos interromper, eu falo assim mais num geral, porque é como se vivêssemos em quadradinhos e para ver saber como é o João temos que ver os quadradinhos e é assim que nos conhecemos hoje em dia.
E claro que eu estou a falar geralmente, porque felizmente ainda há pessoas que não são assim, há jovens que não pensam assim, mas assim no geral, eu acho que o que importa geral para os jovens, falando no geral, pronto, é o comportamento de cada um nas redes sociais, o que é bastante triste. E então, falando sobre o comportamento nas redes sociais, eu queria te perguntar se já te deparaste ou se já ouviste de algum amigo ou soubeste de alguma situação de pronto, discriminação que utilizasse a via online ou bullying por via online e que aconteceu com os teus amigos ou nas tuas turmas a crescer e se querias partilhar um pouco sobre a experiência ou sobre as dinâmicas que decorreram. Sim, infelizmente já presenciei algumas, para não dizer muitas situações, seja com amigos, seja com colegas ou pessoas que eu nunca conheci, do outro lado do mundo. Eu acho que o preconceito adaptou-se ao espaço online e mesmo por não vir de forma direta, é como se nos invadisse a casa hoje em dia. Costuma-se dizer que o preconceito vive em cada esquina, mas hoje em dia invade-nos a casa a partir do telefone sem o nosso consentimento. E pronto, comentários, às vezes as coisas caem, pode-se dizer, na For You, mesmo sem querer, e pode cair nas mãos erradas. E há muitas pessoas, principalmente jovens, que ainda se estão a desenvolver, que saem afetadas. E sentes que a internet facilita essas agressões ou que consegue, de certo modo, tornar mais banal essa ação? Claro que sim, porque é aquele pensamento de se todos estão a dizer, porque é que não hei de dizer também? O que infelizmente já acontecia antes com brincadeiras, com ofensas parvas, agora também está a passar para o online, mas isso é uma coisa. Antes, o bullying já vivia, já me deparei com muitas situações de bullying, mas agora também nos invade quando estamos em casa, por exemplo. É por isso que eu acho muito importante monitorizar o tempo em que passamos ao telefone para tentar controlar mais essas situações. Obrigado. Agradeço a presença, agradeço à Ariana e à Iris por estarem aqui, por nos terem dado um pouco do vosso tempo e da vossa presença. E quero também deixar um agradecimento aos nossos ouvintes. Espero que tenham aprendido alguma coisa com este episódio e convido-vos para ouvirem o nosso próximo e terceiro episódio que falará sobre o ódio na perspectiva de um imigrante. Obrigado.